centro de massa, tá certo? Vamos trabalhar com esse assunto de centro de massa. E aí, vamos iniciar aqui. Pessoal, quando você está analisando, quando você analisa objetos em movimento, tá? E eles, em geral, quando você tem um objeto se movimentando, ele perfaz uma trajetória, né? Essa trajetória, ela pode ter diversas formas. Ela pode ter uma trajetória parabólica, uma trajetória retilínea, ela pode ter uma trajetória circular, como vocês já devem ter visto isso anteriormente, tá? Porém, se você imaginar um objeto, como por exemplo aí nessa figura, um taco de beisebol, certo? Se é que isso é beisebol, né? Nem sei. É um taco desse aí, tá? O que que acontece? Se você jogar esse troço aí, ele vai descrever uma trajetória completamente difícil de descrever utilizando os métodos que nós conhecemos. Já pensou se você fosse descrever completamente a trajetória de todos os pontos desse objeto? Seria bem complicado e desnecessário, tá? Porém, a gente pode pensar que esse objeto aí, a gente pode imaginar ele como sendo um objeto pontual, onde a massa dele vai estar concentrada em um ponto, tá? Então, esse aí é um taco, né? É um taco, né? Então, esse taco aí está descrevendo uma parábola. Se você imaginar que o que é o centro de massa de um objeto desse? É um ponto geométrico localizado em alguma posição do objeto, que é como se toda a massa daquele objeto estivesse concentrada nesse ponto. A gente pode imaginar esse ponto como se fosse o centro geométrico do objeto, tá? Então, o centro de massa do taco descreve uma parábola igual à de uma partícula. Todos os outros pontos do taco giram em torno desse ponto, né? Ninguém vai se deslocar muito além desse ponto aí, não, tá? O que é o centro de gravidade? O centro de gravidade, ele também é chamado baricentro. É o ponto onde é como se você pode considerar esse ponto como se fosse o ponto onde a força de gravidade está aplicada, né? É o ponto de um corpo onde pode ser aplicada a força de gravidade de todo o corpo, né? É através do centro de gravidade que os corpos podem atingir ou não o ponto de equilíbrio. Então, por exemplo, é por esse motivo, né, que quando você tem um surfista, né, digamos, surfando uma onda, ele se abaixa um pouco. Por quê? Porque ele tem que abaixar um pouco o centro de gravidade. Por que ele tem que abaixar o centro de gravidade dele? Para evitar dele tombar. Quando você está dentro de um ônibus, por exemplo, a gente tende a abrir um pouco mais as pernas, involuntariamente. Por quê? Para a gente ter, justamente para o centro de gravidade do nosso corpo baixar um pouco mais, para a gente poder ficar em equilíbrio, né? Certo? Bom, porém, quando você... Diga. Só uma dúvida. Existe algum caso em que o centro de gravidade difere do centro de massa de algum corpo? Sim. Pode acontecer. Pode dar algum exemplo? Por exemplo, vamos ver essa imagem aí, tá? Você tem um objeto completamente irregular. E a gente quer descobrir onde é que está o centro de gravidade dele. Respondendo à tua pergunta, imagina um anel mesmo, um anel de ouro qualquer, tá? O centro de gravidade dele, o centro de massa dele e o centro de gravidade dele estão localizados aonde? No centro. Porém, o centro não tem nenhuma massa, não tem nada, não tem nenhuma matéria. Tá certo? Quando o corpo é irregular, o seu centro de gravidade pode ser determinado experimentalmente. Como? Então, você pega um objeto qualquer, tá certo? Aí você pendura ele por uma ponta, tá? Aí você pega e traça uma reta, né? Você traça uma reta. Beleza. Você vai traçar uma reta até a horizontal, tá? Aí, um corpo de forma regular, como o desenho a seguir, pode ter seu centro de gravidade determinado se nós o suspendermos por uma das extremidades e traçarmos uma reta no sentido dado por um prumo, tá? Um prumo seria uma base horizontal, tá? Em seguida, você suspende ele por um outro ponto. E aí, você traça novamente uma outra reta, tá? O encontro dessas duas retas vai identificar onde é que está o centro de gravidade do corpo. Beleza? Se você tiver um corpo completamente irregular, o centro de gravidade dele pode estar no local
em que não existe matéria daquele corpo, tá entendendo? Vamos supor um corpo cheio de buraco. De repente, pode acontecer do centro de gravidade dele estar em um local que não necessariamente tenha matéria, certo? Bom, para calcular o centro de massa de um objeto, a gente tem que pensar da seguinte forma. A gente tem que pensar que o centro de massa de um objeto é como se a gente estivesse calculando a média ponderada, uma média ponderada. Por exemplo, vamos supor que eu pegue os 21 alunos que estão aqui presentes, tá? A Islan, a Aline, a Ana Angélica, Elias, Gabriele, todo mundo aí, tá? O José Leonardo, Pedro Vitor, Micaele. Aí eu pego, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar a massa de cada um de vocês, tá? E aí, eu vou colocar vocês distribuídos numa sala de aula. Eu quero calcular o centro de massa dessa distribuição de massas. As massas de vocês vão fazer o papel, tá, dos pesos. Quando você tem uma média ponderada de notas, o que é uma média ponderada? A etapa 1 ela vale 4 pontos, a etapa 2 vale 6 pontos. Aí você pega 4, multiplica pela nota 1, mais 6 multiplicado pela nota 2. E você vai dividir isso pela soma dos pesos, de N1 mais N2, né? Aliás, do peso 1 mais o peso 2. Tá? Vocês lembram disso? O que é média ponderada? Podem falar, tá? Sim. Pronto, tá? Então, o centro de massa ele está relacionado, tá? Ele está relacionado com a média ponderada. E aí, aqui a gente pode mostrar como é que calcula o X do centro de massa. Claro, se você tiver uma distribuição bidimensional de massas, a gente precisa calcular o X do centro de massa e o Y do centro de massa. O X do centro de massa vai ser o quê? M1x1 mais M2x2 dividido por M1 mais M2. O Y do centro de massa vai ser do mesmo jeito. Você vai multiplicar a massa 1 vezes Y1, a posição daquela partícula, né? Mais M2 vezes Y2, dividido por M1 mais M2. Aí você calcula o Y do centro de massa. É só isso. Porém, não sei se vocês lembram, mas eu falei na sala a diferença entre uma distribuição onde você tem distribuição discreta de partículas e você tem uma distribuição contínua de partículas. Qual é a diferença? A diferença é o seguinte, imagine maçãs. Eu coloco maçãs distribuídas em uma mesa, né? A maçã são objetos que eu posso contar, né? E aí eu posso calcular a posição de cada uma das maçãs, calcular a massa de cada uma das maçãs, calcular o X e o Y das maçãs, e aí eu posso encontrar o X e o Y centro de massa dessa distribuição. Porém, se eu não tiver uma maçã, eu tiver uma melancia, eu quiser calcular o X e o Y do centro de massa da melancia, eu vou precisar fazer umas continhas maiores. Seria equivalente a quê? Eu dividir a melancia em pedaços bem pequenininhos, e ao invés de eu multiplicar M1 por X1 mais M2 por X2, eu vou pegar infinitésimos pedacinhos de massa, tá? E aí eu vou fazer uma integral, que é exatamente a mesma coisa, tá certo? Só que ao invés de eu fazer um cálculo simples como esse que está aí no slide, eu vou fazer eu vou calcular o X do centro de massa por meio de uma integral. Vou já mostrar para vocês aqui. Então, ó, continuando. Peraí. Eu defini o que é centro de massa, né? Então, pronto. Se você tem um sistema de partículas, foi o que eu acabei de falar, ó, o X do centro de massa vai ser o quê? Agora, eu não tenho mais só 2 ou 3 ou 4 partículas, eu tenho N partículas. Se eu tenho uma distribuição discreta de partículas, ou seja, eu posso contar as partículas que eu tenho no meu sistema, eu uso um somatório de I variando de 1 até N. Aí o Y, do mesmo jeito, somatório de I variando de 1 até N. E o Z também, tá? A gente faz isso daí. E aí a gente calcula o X, o Y e o Z do centro de massa, tá? Porém, se ao invés de eu ter uma distribuição discreta, eu passar a ter um contínuo, ao invés de eu usar um somatório, eu vou utilizar uma integral, tá? E aí, ao invés de utilizar as massas MI e tal, eu vou usar os elementos infinitésimos de massa. E vou dividir por quem? Pela massa total do meu objeto, tá? Dessa forma, eu posso calcular o centro de massa para um sistema de partículas, ou eu posso calcular também o centro de massa, tá? Para corpos sólidos, que é o que a gente vai fazer, tá bom? E aí a gente pode utilizar e aplicar a segunda lei de Newton também, né? A segunda lei de Newton diz que força é massa vezes aceleração, tá? Aí eu posso calcular a força em X, a força em Y, a força em Z,
baseado nessas acelerações em cada uma das dimensões x, y e z. Ok? Entenderam, pessoal, até agora o que eu falei? Por enquanto, sim. Mas, pessoal, eu tenho uma dúvida, que é até numa época que o senhor estava passando um momento de inércia para a gente, e o senhor passou algo relacionado a corpos contínuos e integração e tudo mais. E aí até foi falado que, tipo, como nesse caso que tem aí, a integral é uma integral de x dm. Aí, tipo, tem que trocar a função, porque, tipo, a integral é de uma função que está em x e tem lá o dm que está em relação à massa. Aí eu lembro que o senhor falou que tinha que fazer uma troca ou algo assim, eu não entendi muito bem. Eu vou mostrar isso aí para vocês, tá? Quando a gente estiver estudando novamente um momento de inércia. Eu não vou chegar nisso hoje, tá? Mas para centro de massa, o que eu pergunto é mais para centro de massa mesmo, porque no mesmo centro de massa a gente só precisa usar essas equações que eu estou mostrando aqui agora. Eu não vou precisar utilizar nada mais do que isso, tá certo? a das integrais? Eu vou usar, se você tiver um sistema de partículas, eu vou usar o x, y e z dessa forma aqui, e se eu tiver um corpo sólido, eu vou usar as integrais. Sim, tá, justamente, é porque a integral está aí, tipo, um x que está em relação à massa, entendeu? E x é posição em relação à massa. Essa é a minha dúvida. Porque, tipo, aí eu tô com duas variantes, né, não? Eu fico meio confuso nessa parte. Você vai ver, você vai entender isso melhor, não se preocupe não, tá? Beleza. Por enquanto, entenda que se você tiver um sistema de partículas, você usa um somatório, e se você tiver um corpo sólido, você vai utilizar uma integral, beleza? Beleza. Pessoal, eu vou parar aqui só 2 minutinhos, tá? Só 2 minutinhos, porque tem um professor aqui que tá me ligando, só um minutinho, tá? Voltei, pessoal. Pronto. Eu estava só falando com o professor Otávio. Então é o seguinte, ó. No caso, tá todo mundo aí? Tá todo mundo vendo? Dá para ver bem? Pessoal? No caso das partículas, podemos generalizar a equação, né? Ao invés de ser M1x1, M2x2, M3x3, você vai ter de M1x1 até Mnxn. Por isso que o somatório varia de 1, do i variando de 1 até n, né? Porque ele fica, ó, quando o i é 1, fica M1x1. Tá certo? Aí o i vai ser o que agora? 2. Aí fica M2x2. Depois o i vai ser quanto? Vai ser 3. Se você tiver um somatório de i variando de 1 até 3, então você vai fazer M1x1 mais M2x2 mais M3x3. Se o n for até 4, você faz a mesma coisa. E assim, sucessivamente, até chegar em n. Ok? Bom, o mzão é a soma de todas as massas. Tá? Bom, isso aqui é para a gente calcular o x, o centro de massa. Para calcular o y, você vai precisar de qual valor para cada uma das partículas? Você vai precisar do valor de y delas. Tá? Aí você vai multiplicar pela massa de cada uma delas e vai dividir pela massa total. Assim a gente calcula o x do centro de massa, o y do centro de massa e o z do centro de massa. Tá certo? E a gente pode escrever isso de uma forma mais concisa. Eu posso substituir essas 3 equações aqui, ó, x, y e z, por uma única equação, que seria essa. Aqui seria a posição do centro de massa com relação a um ponto de referência qualquer. Ele vai ser 1 sobre mzão, aí vai ser o somatório, de novo,
de 1 até n, onde n é o número de partículas, MI, RI. Esse vetor RI, ele contém que quantidade? Ele contém o x, contém o y e contém o z, né? Porque como é que você escreve um vetor? O vetor posição. Como é que a gente escreveria o vetor posição? Vocês sabem? É o valor de x vezes y mais o valor de y vezes j. É representado assim, né? Para cada coordenada. Isso, exatamente. Exatamente. Pronto. Aí, ó, no caso de corpos maciços, podemos tomar o limite de uma soma infinita de partículas infinitamente pequena, ou seja, calcular uma integral. Então, a gente vai calcular separadamente o centro de massa para cada coordenada. Aí a gente, ao invés da gente utilizar o MIXI, o MYI, MZI, a gente vai usar o quê? A gente vai usar XDM, YDM, ZDM. Professor, e quem é que vai me dizer qual é a quantidade de partículas? Os limites da integral. Tá certo? Bom, aí o que acontece? Ó? Vamos considerar apenas objetos de massa específica. Eu vou introduzir aqui um conceito que vocês já sabem, que é o conceito de densidade específica, de densidade ou massa específica. Vai ser, o que é densidade? É massa sobre volume. Então vai ser um dm/dv, tá certo? Aí como é que eu vou escrever agora o meu x do centro de massa? Pessoal, antes meu x do centro de massa era 1 sobre m integral de x dm. Tá? Aí agora eu tenho um dv aqui. Então o que eu estou fazendo? Eu posso pegar o meu dm, ó, escrever ele como sendo o quê? Sendo quem? O meu dm pode ser mzão sobre vzão multiplicado por dv. Concordam comigo? Eu pego só o dv aqui, ó. Peguei esse dv e coloco ele aqui. Certo? Então fica mzão sobre v dv. Aí eu vou substituir esse termo m sobre v dv em dm. Qual dm, professor? Nesse dm aqui. Aí quando eu substituir, vai ficar o x que multiplica quem? M sobre v dv. Tá? Aí tá o x, vai se repetir, né? Aí o dv vai ser o meu novo elemento de integral, né? Porque eu tinha dm, agora eu tenho dv. Aí o m vai se cancelar com quem? Antes eu tinha quem, pessoal? Eu tinha 1 sobre m. Então, o m vai se cancelar com esse m aqui e vai aparecer o v. Entenderam? Deu para entender? Sim. Aí, professor, nesse caso, a gente vai ter integral de x, que é a posição, né, em relação ao volume, não mais a massa, né? Exatamente. Exatamente. Ao invés de você considerar elementos infinitesimais de massa, você vai considerar agora elementos infinitesimais de volume. Tá? Aí, continuando, ó. Vamos fazer um testezinho bem simples. O centro de massa está no ponto de simetria, se existir. Está na reta ou no plano de simetria, se existir. E ele não precisa estar no objeto, respondendo a pergunta de algum aluno aí, ó. Pense em uma rosquinha, ou um anel, ou qualquer coisa do tipo. O centro de massa não está necessariamente dentro do meu objeto, né? Ele não faz parte da matéria do meu objeto. Ele pode estar fora do objeto, inclusive, tá certo? A figura mostra uma placa quadrada uniforme, da qual 4 partes quadradas iguais são removidas progressivamente dos cantos. Qual é a localização do centro de massa? Tá? Após a remoção da parte 1, da parte 1 e 2, da parte 1 e 3, da parte 1, 2 e 3. E das 4 partes. Responda em termos dos quadrantes, eixos ou pontos, sem realizar nenhum cálculo. Então, vamos analisar aqui. Pessoal, imagina esse quadradinho aqui. Onde é que está localizado o centro de massa dele? Bem aqui no centro. Vocês concordam comigo? Sim. Né? Se eu retirar esse quadradinho aqui, tá certo? O que vai acontecer com o meu centro de massa? Ele vai se deslocar para onde? Para o 3? Acho que é para o 3. É. Porque para mim, o 2 e o 4 eles igualam, né? E o 3 poxa, mas... O centro de massa sempre tende a se deslocar para o local onde tem uma maior distribuição de massa, tá entendendo? Então ele vai para o 3, Então ele vai... quando eu faço isso, ó, qual é a localização do centro de massa da placa original? No centro, na origem. Aí ele pergunta aqui, ó, qual é a localização do centro de massa após a remoção da parte 1? Se eu retirar a parte 1, o que é que vai acontecer? Ele vai se deslocar para o 2, para o 3 ou para o 4? O 3. Se tirar o quê, professor? Se eu tirar esse quadradinho 1 aí, tá? Certo.
Vai pro 3, Qual vai né? ser a nova localização do meu centro de massa? O 3, eu acho. Por que o 3? Por que seria o 3? Porque o 3 ele tá relacionando com o 2 e o 4, tem mais massas por lá, eu acho. Não é não? Aí ele vai ao contrário de onde foi tirado. Não. Não? É porque assim, professor, como no primeiro quadrante aí o que tem foi retirado um pouco dessa massa, Certo? como o senhor falou, o centro de massa sempre vai estar onde tem uma maior aglomeração de massa. Se o Certo. parte 1 perdeu uma parte dessa massa, então o centro de massa vai se deslocar para longe dele. Certo. Beleza. Mas aí, por que que ele não vai para o quadrante onde está o quadradinho 2? Porque nesse quadrante de cima foi retirada a massa. Todo mundo concorda, né? Aí vamos analisar aqui. Ele vai se deslocar para onde? Para baixo. Mas aí para o quadrante 3 ou para o quadrante 4? E por quê? Eu Por ainda 3. acho que é do 3, porque ele tem as massas do 2 e do 4 ao redor. Tipo, o É. 4 ele só teria a do 3 ao lado dele. A do 1 não vai ter mais. A do Eles 3 deixam vai ter aqui. as duas massas. Pois é, acontece um equilíbrio. Aí não vai nem para 4, nem vai para 2, entendeu? Pois é. Professor, deixa de suspense, eu não sei. Eu não Deixa sei eu explicar muito bem, não. É quase intuitivo, mas é porque o 4 e o 2 eles estão balanceados. Já o 3 perdeu esse balanceamento com o 1, digamos assim. Aí se move para o 3 Vou mesmo. mostrar aqui para vocês como é que ficaria sem esse quadradinho, tá? Vou tentar desenhar aqui. Eu estou fazendo aqui no Paint. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Aí vê, isso aí vai bem ficar no 1. Mesmo ele não existindo. Não. A resposta está aí para vocês verem, tá? Mas eu vou mostrar aqui. Ó. Estão vendo aí o Paint, né? O bom e velho Paint salvando a pátria aqui, tá? O que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Hoje eu tenho isso aqui, né? Aí o que é que vai acontecer? Eu vou remover a parte 1. Então, quando eu remover a parte... Quando eu remover a parte 1, o meu quadradinho vai ficar assim agora, né? Ó. Mas eu não sei nem apagar no Paint. Pronto, beleza. A parte 1 é só esse cantinho? Eu pensei que era o quadrado todo do 1. Não, é só esse... aí é outra coisa, professor. Eu pensei que era o quadrado todinho ali. Não é o quadrado todinho, não. Então fica no centro ainda, eu acho. Pois é. Aí, o que pode acontecer aqui? O que pode acontecer aqui é o seguinte, ó. Você tem que o seu centro de massa, ele tá... Deixa eu ver aqui. Se dá certo. Ele tá bem aqui, né? Antes ele tava aí. Puxa vida, não tô conseguindo desenhar. Quero ficar brincando com ele. Usa a caneta ali, professor, é mais fácil. Hã? Usa a caneta ali, ó, lá em cima. É o seu desenho. Verdade. Pronto. Ele estava aqui antes, né? Agora, se eu eliminei esse pedaço aqui, na minha concepção, tá? Na minha concepção, o que é que vai acontecer? Eu não posso fazer conta aqui, tá? Eu só tenho que dizer para onde é que vai o centro de massa do objeto. Aqui para cima não vai, porque eu estou diminuindo a massa aqui. Então, ele vai estar ou no quadrante 3 ou no quadrante 4. Tá? Como esse quadrante 2 aqui não foi alterado, né? E aqui, desse lado aqui direito, é onde vai ter a maior concentração de massa. Então, eu acho que o centro de massa vai se deslocar para cá. Tá? Então, ele estaria aí no quadrante 4. Professor, só um minutinho, é porque, pelo menos aqui para mim, eu não sei se pro resto do pessoal tá aparecendo só o quadrado que tá completamente desenhado, não tá aparecendo o que o senhor tá fazendo desenho, tá cortado ele. É mesmo. Quê? Pronto, ele não tá fazendo desenho em um dos quadrados, né? Melhorou, Pois é. Aqui tá de boa. Pronto, agora tá aparecendo para mim. Estranho, viu? Tu tá usando qual sistema operacional? Eu tô usando meu celular mesmo. Deve ser pelo tamanho da tela, eu acho. Pode ser. Mas agora tá aparecendo de boa. Agora sumiu. Sumiu? E agora? Agora tá de boa. Tá dando pra ver.
Beleza. Então, beleza. Vocês me falem isso, tá? Porque senão eu fico sem saber. Então, ele se desloca aqui. Pessoal, lembrando que, ó, quadrante 1 é esse aqui, quadrante 2 é esse, quadrante 3 é esse aqui, quadrante 4 é esse. Tá certo? Então, pronto. Voltando lá para a questão. Peraí, professor. Volta ali para aquela imagem, por favor. Eu vou voltar para a questão. Ah, pronto. É porque o senhor botou que o quadrante 3 é o número 4 ali? Tipo, Eu lembro do seguinte. Quando eu tava falando 3, era o númerozinho 3 ali, ó. Que ao centro ia para lá, e não pro que o senhor colocou o 3. Agora pronto, você lembra lá do signo trigonométrico que esse 2 aqui ele está no primeiro quadrante, esse aqui, segundo quadrante, esse aqui, terceiro quadrante, esse aqui, quarto quadrante, certo? Certo, sei. Então, é claro que se eu elimino um pedaço aqui do 1, o meu centro de massa vai se deslocar aqui para o 3. Por quê? Porque é onde vai ter a minha maior concentração de massa. Justamente, era por isso que eu estava falando terceiro quadrante, seria esse terceiro aí, por isso que eu me confundi. Eu estava querendo dizer que era para aí mesmo. Cuidado para não confundir quadrante com esse número 1, 2, 3 e 4, certo? Pronto. Item C. Se eu remover a parte 1 e a parte 2, o que é que vai acontecer? O meu centro de massa ele vai se deslocar do centro aqui para baixo. Por quê? Porque eu retirei massa aqui da parte de cima. Beleza? Pronto. Vocês aceitam isso aí, né? Agora, se eu tirar o 1, tá certo? Eu vou retirar o 1 e vou retirar o 3. Se eu retirar do 1 e retirar do 3, eles são simétricos, são pontos simétricos. Então, eu vou manter o centro de massa no mesmo ponto. Concorda comigo? Sim. Amém. Pronto. Agora, ele pergunta agora no item E. Se eu tirar o 1, o 2 e o 3, se eu tirar 1, o 2 e o 3, ele vai se deslocar para onde, centro de massa? Vai se deslocar para cá, né? Para o terceiro quadrante. Concorda comigo? Ele vai se deslocar para cá. Ele está aqui. Se eu tirar parte do 1, parte do 2, parte do 3, ele vai para o local onde tem maior massa. Então, ele vem para cá, que é o terceiro quadrante. Concorda comigo, pessoal? Sim. Pronto. E se eu tirar das 4 partes? Se eu tirar o 1, o 2, o 3 e o 4, ele vai permanecer na origem. Não é isso? Entenderam o que é centro de massa? A gente não está fazendo nenhuma conta aqui, tá? A gente só está pegando um objeto, a gente está removendo partes desse objeto e calculando a nova localização do centro de massa desse objeto. Beleza? Beleza. Pronto. Então, bora continuar. Agora, o que acontece é o seguinte, ó. Agora, o que acontece é o seguinte. Vamos supor que você tenha uma placa, um disco, tá? Um raio 2R. Ele quer que você calcule o centro de massa de um disco no qual está faltando um disco menor, né? Então, pronto, eu tenho esse meu discozão aí, que tem uma massa 2R, tá? E aí, internamente a ele, eu fiz um buraco. Quando eu tinha o meu discozinho bem bonitinho, inteirinho, o centro de massa dele estaria onde? No centro geométrico do disco. Concorda comigo? Uhum. Beleza. Aí o que é que ele faz? Como é que a gente faz para calcular o novo centro de massa desse objeto? Pede-se determinar o centro de massa de um disco no qual está faltando um disco menor. Então, determine o centro de massa de cada disco. Pessoal, eu sei onde é que está o centro de massa do disco grande e do disco pequeno. Do disco grande está onde? Vai estar nesse ponto aqui, ó. Concordam comigo? Vai estar nesse ponto aqui, ó. Certo? Bem no centro. Do disco 2 vai estar onde? No centro dele. Certo? Então, eu calculei o centro de massa de cada um deles. Tá bom? Um está nesse ponto aqui. Tá certo? E o outro está aqui nesse ponto. Tá? Determine o centro de massa dos dois centros de massa, considerando negativa a massa do disco menor. Então, a gente primeiro considera, né? Suponha que a massa da placa esteja concentrada com uma partícula no centro da massa da placa, né? Então, inicialmente, o seu centro de massa vai estar nesse ponto aqui. Aí, esse discozinho pequeno, o centro de massa dele vai estar nesse pontinho aqui também, tá certo? Aí, isso aqui, ó, é a placa completa, tá certo? É a placa completa. A gente precisa calcular o centro de massa dessa placa, mas com esse furo. Aí eu pergunto a vocês, tá? A gente não vai nem calcular, mas vamos só pensar intuitivamente. Se eu for retirar esse buraco aqui esse meu disco grandão, o centro de massa vai se deslocar para onde, pessoal?
para o local onde tem o maior acúmulo de massa, concorda comigo? Uhum. Então, direita, né, no caso. ele vai se deslocar para o lado direito. Aqui vai estar o meu novo centro de massa, tá certo? Vai estar nesse ponto aqui, tá bom? Uhum. Então, o que é que ele pede? Ó? A gente vai fazer uma subtração. A gente calcula o centro de massa de cada disco, determina o centro de massa dos dois CMs, tá certo? Considerando negativa a massa do disco menor. Então, agora você vai... É como se você tivesse dois discos, aí você pega esse disco S aqui e vai pegar esse disco que a gente chama de P, placa P e disco S, tá? P e S. E aí a gente vai calcular o centro de massa dessa figura aqui. Como é que você vai fazer isso? Você vai calcular o X do centro de massa, considerando que a massa do disco S, tá? Ela é negativa, tá certo? Porque a gente vai estar fazendo uma subtração, por isso que a gente considera a massa negativa. Professor, por que a massa é negativa? Porque eu estou retirando essa massa. Entenderam? Aí como é que ficaria o cálculo do X do centro de massa? Vai ser a massa de P, vezes a localização dele, mais ou menos a massa do disco S, multiplicado pela localização dele, que vai estar aqui, dividido pela massa total. Só isso. Aí dessa forma, tá aqui, ó, aqui a partícula, é como se esse aqui fosse a partícula do disco S, esse aqui é a partícula do disco com o buraco, e aqui é a partícula do disco sem o buraco, né? Então, dessa forma, eu consigo localizar o centro de massa do meu objeto. Certo? Vocês entenderam? Professor, então, eu não sei se eu entendi muito bem. A gente pega o centro de massa do disco completo. Sim. E subtrai pelo centro de massa da placa menor que foi retirada dele, certo? Considerando que a massa dele é negativa, porque ele está sendo removido. E aí certo? A gente vai descobrir o centro de massa da placa com o buraco. Com o buraco, isso? Exatamente. Beleza. Agora vamos fazer um exercíciozinho aqui, tá? Vou fazer alguns exercícios. Vou fazer 4. Ó, um homem de massa M, que é esse homenzinho aí, ó. Ele está sentado na polpa de um barco, tá? Que tem uma massa M igual a 3Mzinho, certo? Ou seja, a massa do barco é 3 vezes maior que a massa do homem. E o comprimento do barco é igual a 4 metros, tá? O homem vai se levantar e vai andar em direção à proa. Olha o que acontece quando ele anda em direção à proa. O barco se desloca para a esquerda, tá certo? Se desloca de quanto? De X. Determine a distância X que o barco percorre em relação à água, quando o homem chega na proa. Pronto, ele quer que ele calcule, só com esses dados aí, tá? Ele quer que você calcule esse valor de X aí. Como é que a gente faz? Tá? É o seguinte, vamos calcular aqui o centro de massa do meu objeto, tá certo? O centro de massa do barco vai estar localizado nessa figurazinha aqui. Ele está sendo representado por esse círculozinho vermelho, tá? O homem está aqui e o centro de massa do meu sistema, está localizado aonde? Nesse ponto azul. Qual é o X do centro de massa desse ponto azul? Vai ser o quê? Eu estou calculando aqui o centro de massa do meu sistema. O meu sistema é formado por quem? Homem e barco. Então vai ser o quê? Qual é a soma das massas dos componentes do meu sistema? É a massa do homem mais a massa do barco. A massa do homem vale M. A massa do barco vale 3M. Então, M mais 3M dá 4M. Qual é a localização do homem? Ele está na origem. Na origem, a localização dele é 0. Qual é a localização do centro de massa do barco? 2. Por quê? Porque ele está bem na metade do barco. E o barco tem comprimento de 4 metros. Logo, o X do centro de massa do barco é igual a 2. Concordam comigo, pessoal? Esse 0 é o quê, professor? O 0 é a posição dele. Ele está na origem, então a posição dele é 0. Ah, está levando em consideração o sistema inteiro em relação a ele, ao cara. Exatamente. Okay. Eu estou calculando... O meu sistema ele é formado pelo homem mais o barco. E eu estou calculando o X do centro de massa do sistema. Tá certo? Pronto. Aí eu vou encontrar que o X do centro de massa antes é igual a 3 meios. Beleza. Aí o que é que vai acontecer agora? Ó? O X do centro de massa depois ficou desse jeito aí. Por quê? A massa total não se altera. É 4M. Tá certo?
Aí você vai ter o homenzinho, que é M. Qual foi o deslocamento? Qual é a nova posição dele, pessoal? Qual é a nova posição dele? Do homem? 4 metros para frente. 4 menos para frente, menos o X, né? Que é a proa. E como o barco se deslocou X, né? Como ele se deslocou de X, então, ó, ele saiu do 0 e agora vai ser o quê? Vai ser 4, que era esse tamanho total aqui, menos X, que é esse espaçozinho aqui que o barco se deslocou para a esquerda. Então, por isso aqui fica 4 menos X. E qual é a localização do centro de massa do barco? Vai ser 2 menos X. Por quê? Porque ele também, o centro de massa dele aqui também andou, se deslocou para a esquerda, né, de X. Então fica 2 menos X. Antes a posição dele era 2, agora vai ser qual? Vai ser essa, que é que? 2 menos X. Que é justamente esse deslocamento aqui. Beleza? Professor, o senhor pode só falar novamente essa parte aí do deslocamento do centro de massa do barco e tal, porque eu me perdi um pouquinho. Pronto. Você entendeu do homem? Que ele andou 4 metros para frente, menos o deslocamento do barco, né? Isso, ele andou... Qual é a posição dele? Ele está bem aqui, agora ele está aqui. Que posição é essa? É 4, se ele tivesse chegado aqui, menos X. Porque ele nunca conseguiu chegar. Então ficou 4 menos X. Concorda comigo? Sim. Onde o 4 aqui é esse tamanho, menos X. Do mesmo jeito, o 2, o centro de massa do barco. Qual era a posição dele antes? 2. Aqui é a origem, tá? Bem aqui é a origem. O homem está na origem, tá? A posição dele é 0. O centro de massa do barco está na posição 2. Agora ele se deslocou para cá, ó. Esse deslocamento horizontal aqui é igual a quanto? A X, né? Se o barco se deslocou de X para a esquerda, todos os pontos do meu barco se deslocaram em X para a esquerda. Por isso que aqui fica a nova posição do centro de massa do barco. Vai ser 2 menos X. Certo, mas uma coisa... O barco, esse deslocamento X do barco aconteceu pelo simples fato do homem se mover ou a questão considera que aconteceu por causa disso? Exatamente por isso. O homem levanta-se e anda em direção à proa. Determina a distância X que o barco percorre em relação à água quando o homem chega na proa. Certo? Uhum. Aí o que eu queria saber mesmo é só por que o movimento do homem causa movimento no barco. Cara, porque é uma ótima pergunta. Mas imagina que você está dentro de uma piscina, certo? Uhum. Aí Como você se fosse um barco pequeno. aí você anda por cima da prancha. Ela vai ter um deslocamentozinho para... Você vai para a direita e por ação e reação ela se desloca para a esquerda, certo? É porque no desenho é um iate, né? Não dá para imaginar com um iate. Claro que se você estiver dentro de um barco muito grande, não vai acontecer nada, mas se a massa dele for comparável à sua, tá? Uhum. Isso vai ocorrer, tá bom? A sua pergunta é excelente. Isso aí é algum tipo de propriedade do centro de massa que faz com que isso aconteça, alguma coisa assim? Não tem nada a ver com propriedade do centro de massa, não, tá? Beleza. Isso está mais relacionado à lei da ação e reação, terceira lei de Newton. Beleza. Saquei. Beleza? Pronto. Aí agora eu preciso calcular o X, né? Aí eu vou igualar o X do centro de massa antes, o X do centro de massa depois. Tá certo? Aí esses X vão ser iguais. Então você vai igualar 10 menos 4x sobre 4 igual a 3,5. Aí você vai ver, vai entender que o X vai ser igual a 1 metro. Tá? Se você fizer essa continha aí. Deu para entender, pessoal? Basicamente, o cara se move e o barco se move junto de forma que o centro de massa não se altera, a posição. Não se altera, exatamente. O centro de massa permanece no mesmo local. Professor, essa fórmula aí que foi usada é aquela do 1 sobre m vezes a somatória de x e vezes i, né? Tá vendo esse... Tem um quarto ali, né? Que o quarto é o tamanho é do a barco. soma das massas, porque a massa do barco é 3m e a massa do homem é mzinho. Beleza? Certo, esse L ali é o quê? L igual a 4. É o tamanho do barco. É o tamanho do barco. Mas é porque na fórmula é 1 sobre m e não sobre L. Aí é massa ou é tamanho na fórmula? Não, cara. Entende? Esse 4 metros aqui não tem nada a ver com esse 4 aqui, não. Esse aqui é 4 metros. Aqui é 4m, onde esse m aqui é m de massa. Porque a massa do homem é mzinho e a massa do barco é 3mzinho. 3mzinho mais mzinho... Ah, então é a massa total, que é 4, né? Entendi. 4mzinho, entendeu?
Entendi. Seria até bom o cara colocasse que é igual a um Z aqui, só para não confundir a cabeça de vocês, tá? Valeu, Beleza. Pronto, agora essa questão aí, ó, moleza. Onde está o centro de massa das 3 partículas mostradas? Essa aí é para a gente se acalmar, tá? Então, por exemplo, essa partícula aqui, qual é o x e o y dela? 0. Qual é o x e y dessa partícula aqui? O x é 2 e o y é 1. E dessa partícula aqui, o x é 1 e o y vale 2. Então, ó, a posição do centro de massa de uma partícula é dada por o R do centro de massa, vai ser o x do centro de massa no vetor unitário i, mais y do centro de massa no vetor unitário j. Certo? Então, o x do centro de massa vai ser o quê? M1x1 mais M2x2 mais M3x3 dividido por M1 mais M2 mais M3. Se você pegar a massa da partícula 1 é quem? 3. A massa da partícula 2 é quem? 4. A massa da partícula 3 é quem? 8. O x desse aqui é quem? 0. O x2 aqui é quem? 2. O x3 aqui é quem? 1. Aí você multiplica e soma. Aí vai dividir por quanto? Por 3, que é a massa 1, mais o 4, que é a massa 2, mais o 3, que é a massa 8. Se você fizer a conta, você vai encontrar que o x do centro de massa dá 1,0666. Todo mundo entendeu? Sim. Beleza. Deu pra entender. Para calcular o y, a gente vai fazer do mesmo jeito. Só que agora, ao invés de pegar o x, eu vou pegar o y. Tá? Substituindo, fazendo as contas, você vai encontrar que o y do centro de massa vai dar 1,3333 m. Então, a posição do centro de massa desse sistema aqui vai estar onde? Vai estar mais ou menos aqui, ó, nesse ponto aqui, tá? Tá certo? Ó, que é onde o x é 1 e o y é 1. Porque o x é 1,066, mais ou menos aqui, e o y é 1,33. Na verdade, o y vai estar mais ou menos por aqui. Então, o centro de massa da partícula está nesse pontinho aqui. Beleza, pessoal? Entenderam? Beleza. Beleza, professor. Beleza. Beleza. Então, o senhor pode só voltar um slide só para me tirar print do exercício para me copiar depois? Eu vou disponibilizar na sala. Eu vou disponibilizar na sala, viu? Ah, vai ficar no Class, né? Vai ficar lá no Classroom. Certo, obrigado. Aí agora é o seguinte, ó. Tem a terceira e quarta questão aí para a gente trabalhar. Qual a distância do centro de massa do sistema Terra-Lua ao centro da Terra? Veja no apêndice C, né? Que seria, eu tirei de um livro. As massas da Terra e da Lua e a distância entre os seus centros. É interessante comparar o resultado com o raio da Terra. Então, vamos considerar o seguinte esquema. Eu tenho a Terra e tenho a Lua, tá? Eles estão distantes de uma distância DTL, onde está aqui, DTL, tá? A distância Terra-Lua. A posição do centro de massa é XCM, vai estar bem aqui, ó. O centro de massa desse sistema Terra-Lua está muito mais próximo do centro da Terra do que do centro da Lua, é óbvio, porque a massa da Terra é muito maior do que a massa da Lua, como todo mundo sabe. Para a gente calcular, vai ser o quê, ó? Massa da Terra vezes o X da Terra. Massa da Lua vezes o X da Lua, dividido pelas massas dos dois objetos. Tá? Aí tá aqui, ó. Pessoal, qual é a distância? A Terra vai estar na origem, né? Então, a posição da Terra é 0. Por isso que esse termo aqui é 0, ó. Vocês estão vendo que eu botei 1 dividido pela soma das massas. Multiplicado por quem? Que é a massa da Terra, multiplicado pela posição dela, que é 0. Massa da Lua multiplicado pela posição dela. Essa posição vai ser o quê? Vai ser a distância entre a Terra e a Lua. Beleza? Beleza, pessoal? Beleza. Se você fizer essas contas, isso aqui é matemática, tá? Se você fizer essas contas, você vai encontrar que o X vai dar 4,64 vezes 10 elevado a 6 metros. Pessoal, isso aqui é menor do que o raio da Terra. O raio da Terra vai até aqui, ó. O raio da Terra é 6,37 vezes 10 elevado a 6. Então, o X do centro de massa vai se encontrar onde? No interior da Terra. Pessoal, quando a gente fala de interior da Terra, é no interior mesmo, sabe? É debaixo do solo mesmo aqui, tá? É mais próximo do centro da Terra, beleza? Lembrando que a gente vive na superfície da Terra. Nós não vivemos no interior do planeta Terra. A gente vive na superfície do planeta, tá certo? Porque tem gente que confunde isso, né? Acha que a gente está dentro do planeta. Então, não, a gente está só na superfície. Todas as cidades, tudo que vocês já viram na vida de vocês, tá só na superfície. Dentro aqui só tem magma, só tem fogo, tá certo? É aquilo que é expelido pelos vulcões, é o que está dentro da Terra, certo? Como o raio da Terra está, ó, o X do centro de massa encontra-se no interior da Terra, a uma distância aproximada de 0,7 RT do centro do planeta. Entenderam, pessoal, a questão? Sim. Beleza. Quarta questão, ó. Um homem de massa Mzinho
segura-se numa escada de corda que pende de um balão de massa em emisão. O balão está estacionário em relação ao chão. Se o homem começa a subir a escada com velocidade constante v em relação à escada, em qual direção e em que velocidade em relação à Terra o balão se moverá? Qual será o estado de movimento depois que o homem parar de subir? Então, considere o seguinte esquema de velocidades, né? Então, o que você vai ter? Você vai ter a velocidade do homem que vai estar subindo essa escada, tá? Você vai ter a velocidade do homem e do balão para cima, né? Porque os dois estão subindo para cima. E aí eu considero que à medida que o homem está subindo, ele meio que está puxando o balão para baixo. Aí tem essa velocidade B do balão, beleza? Aí, ó, eu posso, daqui desse esquema, eu posso montar as seguintes equações. VB mais VHB vai dar VH, certo? Ou seja, eu posso pensar, ó, observa essa seguinte relação de velocidade na presente situação, porque em que VB é a velocidade do balão, VH é a velocidade do homem e VHB é a velocidade do homem, tá? Em relação ao balão, que o problema chamou simplesmente de V, tá? Então, ó, a soma da velocidade do balão mais a velocidade do homem em relação ao balão vai dar a velocidade do homem. Professor, Diga. esse VHB, eu posso dizer que é a velocidade do centro de massa entre o homem e o balão? Não. VHB é a velocidade do homem em relação ao balão. Certo? Em relação ao balão. Sim. E aí, o que é que acontece? É como se tu estivesse no balão, aí a tua origem é o balão. Aí tu vê alguém se deslocando em relação a ti. É essa a chamada velocidade VHB. Então, beleza? o que seria o VH? O VH é a velocidade do homem em relação ao solo. Certo? Em relação ao solo. O VHB não é a velocidade do homem junto com o balão, não? Não. Eu tinha dito na primeira vez. Eu falei isso mesmo, mas eu falei errado, tá? Eu falei isso, mas pensando em dizer outra coisa. Dizendo que, na verdade, é a velocidade do homem em relação ao balão. Tá certo? Ah, entendi. Então, é como se o balão tivesse parado lá no ar e o homem começasse a subir a escada. Aí, no que ele vai subindo, o balão vai descendo por causa daquela relação lá de... Exatamente. Sim, Terceiro ok. leitinho. Exato. Então, vamos lá. Todas as velocidades são verticais. Então, a velocidade do balão mais a velocidade do homem em relação ao balão, tá? Vai dar a velocidade do homem. Certo? A velocidade do balão. Só que essa velocidade do balão ela é negativa, porque à medida que o homem sobe, o balão vai descendo. Vocês entendem, né? Por que isso acontece? E a velocidade do balão mais VHB é a mesma coisa, tá? Isso aqui é igual a isso aqui, porque VHB é igual a V. Bom, aí o que acontece? Como não há força externa resultante atuando sobre o sistema, não existe nenhuma força externa atuando sobre o sistema. A velocidade do centro de massa não se altera com o movimento do homem. Tá certo? Então, o homem está se deslocando aqui, mas a velocidade do meu sistema não se altera. Por quê? Porque não existe... A gente só vai conseguir alterar a velocidade desse sistema se uma força externa atuar sobre o sistema. Se não atuar, eu não vou conseguir alterar a velocidade do centro de massa. Tá certo? Então, a velocidade do centro de massa na origem vai ser igual à velocidade do centro de massa, considerando que o homem está se deslocando com relação ao balão. Tá certo? Ó, então, o que é que ele diz aqui? Ó? Como não há força externa resultante atuando sobre o sistema, se não existe força externa, pessoal, segundo a lei de Newton, força é massa vezes aceleração, certo? Força é massa vezes aceleração. Como não existe força externa atuando sobre o sistema, a aceleração vai ser igual a quanto? Zero. Se a aceleração é zero, tá certo? Eu posso dizer que a velocidade do centro de massa não se altera. Vocês concordam com isso? Sim ou não? Sim. Deixa eu só uma coisa que eu não estou entendendo. Professor. Essa questão dá um pouquinho de trabalho de entender, mas
com o esforço que a gente entende. É bem simples. Pode falar. Sim, o que eu não estou entendendo muito bem é o homem e o balão, o centro de massa desse sistema, homem-balão, ele tem uma velocidade, ele não está parado, ele está subindo? Ele está subindo, não tem problema nenhum, não. Imagina você tá dentro de um carro, certo? Você está dentro do carro, aí você começa a andar dentro do carro, você não vai alterar o centro de massa do carro. Tá certo? Beleza. Sim. Do mesmo jeito aí. Você só vai alterar se tiver força externa atuando sobre esse sistema. Nesse caso, não existe força externa atuando sobre o sistema. Não tem nenhuma corda que está puxando o balão, por exemplo. Certo? Aí ele está perguntando, ó, olha só, o balão está estacionário em relação ao chão, ele está parado. Se, por algum motivo, o balão ficou lá bem paradinho, tá? Se o homem começar a subir, em qual direção e a que velocidade em relação à Terra o balão se moverá? A gente sabe que o balão vai se mover para baixo, tá certo? Por causa do peso dele, né? Por causa do peso e também porque ele está subindo. Como ele está subindo essa escada, ele vai acabar deslocando um pouco o balão para baixo, tá certo? Ele quer saber qual é essa velocidade aí. Aí o que é que vai acontecer? Ó? Como não há força externa resultante atuando sobre o sistema, a velocidade do centro de massa nula, não se altera com o movimento. O balão não está parado? Se o balão está parado, a velocidade dele é zero. Então, ó, zero, né? Velocidade de centro de massa vai ser igual à velocidade de centro de massa. Tanto faz parado como em movimento. A partir do momento que o homem começa a se mover com relação ao balão. Qual é essa velocidade do centro de massa? Vai ser igual a quanto? Agora eu não sei. Uma hora o balão se mexe no outro, né? Se mexe no outra hora. Você vai fazer da seguinte forma. Pessoal, é o seguinte, essa questão aqui é melhor eu explicar para vocês eu escrevendo na mesa digitalizadora, tá? Eu comprei uma mesa, vou até mostrar para vocês. Olha o tamanho da mesa que eu comprei. Né? Eu comprei uma mesa gigante, tá? Só que eu ainda estou com um pouquinho de dificuldade para escrever. Eu tento escrever, mas a minha letra está muito feia, tá? Eu preciso encontrar um aplicativo aqui que eu consiga escrever direitinho. Agora, de manhã, eu dei aula e eu não consegui escrever, fui tentar e ficou horrível a minha letra. Então, essa questão seria melhor eu explicar para vocês, fazendo as anotações, fazendo as contas, desenhando aqui tal, para vocês entenderem melhor. Então, eu não vou explicar mais essa questão e eu explico essa questão amanhã, tá bom? Pode ser? Beleza. Beleza? Pronto. Então, eu vou parar por aqui. Agora eu vou mostrar para vocês, tá? Eu vou mostrar para vocês o seguinte. A gente fez 3 questões aqui, vou parar aqui o compartilhamento. Eu vou mostrar para vocês o Google Classroom, tá? Deixa eu entrar aqui no Classroom. Vou mostrar para vocês. Aqui é muita coisa. Vamos lá. Estão vendo a minha tela? Pronto, então aí o Classroom, tá? O que é que eu vou fazer? Eu vou criar uma atividade aqui relacionada aos exercícios, tá certo? São exercícios relacionados ao centro de massa, tá? Eu já tinha até colocado isso aqui antes, eu vou só editar. Professor, pode falar. Nesse Classroom aí que o senhor criou, a gente já tá... Eu tô logado com o meu e-mail antigo, né? Porque foi na época das aulas mesmo. Mas aí eu vou ter que logar nele de novo com o institucional ou o senhor vai criar outro? Eu vou pedir que todos vocês entrem necessariamente com o e-mail institucional, tá certo? Como vocês já têm acesso ao código da sala, é só entrar com o institucional de vocês, tá bom? Tá certo. Ó, as questões que eu quero que vocês resolvam são essas aí, ó. Tá certo? Já tá aí, já tá postada, até coloquei antes. Tá? Eu quero que vocês resolvam essas 5 questões. Certo? Até quando? Até quando? Pronto. As atividades, pessoal, vocês podem entregar até o final do semestre, não tem problema nenhum. Mas toda aula eu vou passar exercício, tá? Então, amanhã eu vou concluir, vou começar resolvendo essa questão do centro de massa, que a gente não resolveu hoje, do balão, tá? Vou começar com ela. E aí eu vou passar mais outras... Aí eu vou concluir o capítulo 9, tá? E aí vou passar mais exercícios. Então, toda aula vai ter exercício para vocês resolverem, tá certo? Toda aula vai ter exercício. E aí vai ser uma questão, 2 questões,
todo dia vai ter alguma atividade para vocês fazerem. E a nota da disciplina vai ser baseada em todas as entregas de todas as atividades que eu vou passar. Se eu passar 20 atividades, se vocês entregarem as 20, tem nota 10. Beleza? Qual é o horário da nossa aula amanhã? 4 horas. É o mesmo horário da aula presencial. Então, vai ser aqui quais dias da semana mesmo? Quarta e quinta. Às 4. Às É. 4 horas. Então, quarta-feira, 1h30 e quinta-feira, 4 horas. Beleza? Pois tá bom. Fechou, professor. Beleza. Então, entrem no e-mail, no Classroom com o e-mail institucional, ok? E resolva essa atividade. É muito simples. Professor, como é que eu resolvo a atividade? Você faz no seu caderno, numa folha de papel, bem bonitinho, bem organizado, tira uma foto e posta aqui no Classroom. Tá bom? Precisa ser em PDF? Pode ser PDF, imagem, pode ser do jeito que vocês quiserem. Professor, Beleza. o senhor pode ir pro código dela, de novo lá no WhatsApp, para eu Vou já colocar. Valeu. Oi, valeu, pessoal. Boa tarde para vocês, tá bom? Tá bom. Valeu, professor. Falou, boa tarde, professor. Até amanhã. Um abraço. Boa Tchau. tarde. Boa tarde. Valeu, boa tarde, pessoal. Até amanhã. Que até Tchau. amanhã, rapaz. Vou aparecer aqui. Não. Até amanhã. Nem mutei, não.